Olá, 2023 foi um ano da guerra e tudo indica que 2024 será também. A invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, marcou o fim dos dividendos da paz, do fim da Guerra Fria e a volta do risco geopolítico de uma guerra entre grandes potências nucleares que seria arrasadora para toda a humanidade. A ruptura de uma nova ordem mundial baseada no direito internacional e não no uso da força, uma promessa do fim da Guerra Fria, pode ser rastreada até a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 20 de março de 2003, sob o falso pretexto de que a ditadura de Saddam Hussein tinha um programa de armas de destruição em massa, químicas, biológicas e nucleares. Ao justificar a guerra contra a Ucrânia, o ditador russo Vladimir Putin citou a invasão do Iraque, um país distante que não representava nenhuma ameaça aos Estados Unidos. A Ucrânia também não ameaçava a Rússia. Ninguém ataca potências nucleares, a não ser grupos armados irregulares que não tenham uma base territorial para ser contra-atacada. Agora, lembrando a reação exagerada e contraproducente dos Estados Unidos aos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, o presidente Joe Biden alertou Israel de que a raiva e o ódio não são bons conselheiros. Voltando à guerra da Ucrânia, o conflito ficou num impasse ao longo do ano passado, um impasse que lembrou a Primeira Guerra Mundial, quando os inimigos ficaram cerca de 4 anos se bombardeando na frente ocidental, que ia do Mar do Norte, no sul da Bélgica e norte da França, até a fronteira da Suíça, se bombardearam sem avanços significativos. A tão esperada ofensiva de primavera da Ucrânia foi adiada várias vezes e não alcançou os resultados esperados. A Rússia fortaleceu suas defesas com minas, trincheiras e outros obstáculos físicos. É sempre mais fácil travar uma guerra defensiva, especialmente anunciada com tanta antecedência. E o fornecimento de armas pelo Ocidente foi sempre relutante por medo da reação da Rússia. Os primeiros aviões de combate F-16, fabricados pelos Estados Unidos e fornecidos pela Dinamarca, Holanda e talvez também pela Noruega, porque os Estados Unidos não querem fornecer diretamente, seriam entregues em agosto, mas só no mês passado chegaram ao centro de treinamento da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, na Romênia, onde os pilotos ucranianos serão treinados. Os caças bombardeiros modernos têm muito equipamento, muitos componentes eletrônicos. O treinamento dos pilotos norte-americanos leva 3 a 4 anos, então ainda serão necessários meses para que esses aviões possam entrar em combate na Ucrânia. 100 aviões de combate das últimas gerações de sistemas de defesa antiaéreos sofisticados, a Ucrânia não consegue assumir o controle do espaço aéreo do seu país. Muitos tanques na última geração foram enviados pela Alemanha e os Estados Unidos e foram destruídos pela Força Aérea da Rússia. A Ucrânia só consegue sustentar a guerra e sua economia com uma ajuda que até agora chegou a cerca de 200 bilhões de dólares que recebeu dos Estados Unidos e da Europa. Mas há um risco de fadiga dos aliados. Nos Estados Unidos, a ala trumpista do Partido Conservador resiste a aprovar uma ajuda de 61 bilhões de dólares pedida pelo governo Joe Biden. Putin aposta nisso, na redução ou no fim da ajuda internacional à Ucrânia. Tem soldados de sobra para morrer no campo de batalha, onde a Rússia ataca em ondas humanas. O total de soldados russos mortos ou feridos é estimado entre 360 e 400 mil. A Rússia também perdeu 200 aviões de combate, 2.400 tanques, mas sua indústria bélica é capaz de repor as armas, pelo menos na necessidade para manter a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os aliados destruíram a indústria bélica da Alemanha. Os nazistas não perderam a vontade de lutar, mas ficaram sem armas.
Para enfrentar a guerra, precisa vontade de lutar e armas. A Rússia não tem esse problema, enquanto a Ucrânia é totalmente dependente da ajuda externa. Alguns analistas já prevêem a vitória da Rússia em 2025, e se a Ucrânia resistir até lá. Tanto Vladimir Putin quanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, têm interesse em prolongar as guerras para enfraquecer o presidente Joe Biden e dividir o Partido Republicano dos Estados Unidos. Ambos apostam na volta do ex-presidente Donald Trump à Casa Branca. Trump é um aliado incondicional de Netanyahu e um quase aliado de Putin. Trump disse que confiava mais em Putin do que nos serviços secretos dos Estados Unidos, e Putin ajudou a eleição de Trump com notícias falsas nas redes sociais. Em Israel, a Suprema Corte anulou a reforma judiciária proposta por Netanyahu para se blindar contra 3 processos de corrupção que podem levá-lo para a cadeia. Assim, o chefe do governo de Israel tem interesse em prolongar a guerra, porque é quase certo que vai cair quando as armas silenciarem. Por isso, apesar das pressões internacionais, o primeiro-ministro israelense afirma que vai até a vitória completa, que para ele é a iluminação total do movimento de resistência islâmica, o Hamas. Se a guerra é a continuação da política por outros meios, como disse o estrategista alemão Karl von Clausewitz, ganha a guerra quem obtém seus objetivos políticos, não quem mata mais ou destrói mais. Assim, se o Hamas sobreviver, ganhou. Para destruir a máquina militar do grupo terrorista, serão necessários meses, talvez anos de guerra. E quanto mais longa for a guerra, maior é o risco de ampliação do conflito, que já atinge a faixa de Gaza, a Cisjordânia, o norte de Israel e o sul do Líbano, a Síria e o Mar Vermelho, sem falar no ataque de milícias xiitas a bases militares norte-americanas no Iraque. Israel tem o direito de se defender depois do ataque terrorista de 7 de outubro, quando 1.139 israelenses estrangeiros foram mortos e 250 foram sequestrados. Mas, com uma reação desproporcional, Israel também comete crimes de guerra ao bombardear maciçamente, sem discriminar militares e civis, ao usar a fome como arma de guerra e ao promover a remoção forçada de quase 2 milhões de palestinos que foram obrigados a fugir de casa. O total de palestinos mortos na guerra está em torno de 22 mil. Israel afirma que 8 mil eram milicianos do Hamas. Este número não é confirmado por fontes independentes. E se o Hamas tinha 30 mil homens em armas antes da guerra, ainda está longe de ser destruído. Israel matou vários comandantes do Hamas, mas os mais procurados, Yahya Sinwar e Mohammed Deif, considerados responsáveis pelo ataque terrorista, ainda estão vivos. Israel está isolado internacionalmente, só tem apoio incondicional dos Estados Unidos. Houve um grande aumento do antissemitismo e do risco de atentados terroristas contra alvos judaicos no mundo inteiro. Netanyahu se nega a discutir o futuro da faixa de Gaza depois da guerra, quer controlar a segurança do território palestino por tempo indeterminado, o que implica uma longa ocupação. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, um dos mais extremistas do governo, fala em expulsar os palestinos e recolonizar Gaza. Os Estados Unidos são contra a reocupação, contra a expulsão dos palestinos e contra a redução do território da faixa de Gaza. O governo Joe Biden, a Europa, os países árabes e o chamado Sul Global defendem o reinício do processo de paz para a criação de um país para o povo palestino, o que o atual governo, o mais extremista da história de Israel, não aceita. Mas a paz, com 2 países convivendo lado a lado, é a única alternativa a esta guerra sem fim. Outra guerra, de que pouco se fala, é a guerra civil no Sudão, liderada por 2 comandantes militares rivais. Já matou pelo menos 10 mil pessoas e forçou 6 milhões e meio a fugir de casa. É uma guerra quase esquecida, pelo menos das notícias. Quando presidiu o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil deveria ter proposto uma resolução sobre a guerra no Sudão para reforçar sua ambição do líder do Sul Global e mostrar a preocupação com a África, mas preferiu insistir em propostas para a guerra entre Israel e o Hamas, que terminaram sendo vetadas pelos Estados Unidos.
na região do Sahel, na África, que fica na África ao sul do deserto do Saara, uma das mais miseráveis e mais atingidas pelo aquecimento global, há uma epidemia de golpes. Nos últimos anos, houve golpes militares no Mali, Burkina Faso, no Níger, na Guiné e no Gabão, e golpes institucionais, golpes palacianos no Sudão e no Chad, e também na Tunísia. A Tunísia fica ao norte do deserto do Saara, junto ao mar Mediterrâneo. Na Ásia, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acaba de anunciar que o país precisa se preparar para a guerra diante do que chamou de ameaças dos Estados Unidos, embora não haja nenhum sinal claro disso, que ameaçou a Coreia do Sul. A China nomeou um almirante como novo ministro da Defesa e fustiga cada vez mais os outros países do Mar do Sul da China, onde reivindica a soberania sobre 90% do espelho d'água e ataca barcos pesqueiros de países como as Filipinas. A tensão entre a China e os Estados Unidos aumentou com a guerra comercial de Trump, que impôs tarifaços que Biden não revogou, mas a tendência neste ano é que as duas superpotências evitem acirrar o conflito. Na América Latina, uma região de paz que pode se beneficiar como um lugar seguro para o comércio e investimentos num mundo conturbado pela guerra, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, decidiu anexar a região do Essequibo, que é mais de 2/3 do território da vizinha República da Guiana, onde foram descobertas grandes jazidas de petróleo em 2015. Maduro fez um plebiscito forjado, sem a menor legitimidade, e se nega a aceitar a jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça da ONU. O Brasil tenta mediar uma solução pacífica, mas Maduro deve usar o conflito para interferir na eleição presidencial prevista para este ano, ou talvez até para adiá-la. Se houver eleições minimamente democráticas, o ditador vai perder e sabe disso. Será um ano de muitas eleições importantes pelo mundo, a começar em 13 de janeiro por Taiwan, a ilha que a China considera uma província rebelde e ameaça invadir se declarar a independência. Como os Estados Unidos se prometem defender Taiwan, é sempre um perigo de que um conflito que leve a um conflito entre as grandes potências. O favorito é o vice-presidente Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista, o mais favorável à independência da ilha, que tem 35% na média das pesquisas. A oposição pensou em lançar candidato único, mas se dividiu. Não há segundo turno, então o candidato do Partido Democrático Progressista é o favorito. Em março será realizada a eleição presidencial na Rússia. A reeleição do ditador Vladimir Putin é certa. Putin mudou a Constituição para ficar no poder pelo menos até 2035. O principal líder da oposição, Alexei Navalny, que Putin já tentou matar por envenenamento, foi enviado para uma prisão ao norte do Círculo Polar Ártico, a 1.400 quilômetros de Moscou, onde fica distante dos seus advogados. O México vai eleger a primeira mulher para a presidência em 2 de junho. A ex-prefeita da cidade do México, Claudia Sheinbaum, é franca favorita. Ela é do partido do presidente Andrés Manuel López Obrador, que é muito popular, mas tem um certo ranço de esquerda atrasada. Doutora em engenharia, especialista em energia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, Claudia Sheinbaum é considerada mais preparada e competente do que AMLO. É o nome do presidente, a sigla das letras iniciais, mas Cláudia não deve ter maioria no Congresso, a maioria que o atual presidente tem. As 3 maiores democracias do mundo realizam eleições neste ano. A Indonésia, a terceira maior, vai às urnas em 14 de fevereiro. Os favoritos são o ministro da Defesa, Prabowo Subianto, ex-genro do ex-ditador Mohamed Suharto. Prabowo tem o apoio do presidente Joko Widodo, apesar de ter sido derrotado 2 vezes pelo atual presidente e alegado que e contestado o resultado das urnas. Logo atrás vem Ganjar Pranowo. Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta, haverá segundo turno em junho.
Os dois têm mais ou menos a mesma linha de manter o desenvolvimento da Indonésia e transferir a capital para as selvas de Bornéu. Com cerca de 950 milhões de eleitores, a Índia divide as eleições em vários dias, provavelmente neste ano serão realizadas em abril e maio, divide as eleições para deslocar o exército para garantir a segurança das urnas nas diferentes regiões. Como o regime é parlamentarista, é o parlamento que escolhe o chefe do governo, o líder do partido mais votado. Tudo aponta para a reeleição do primeiro-ministro Narendra Modi, um extremista de direita ultranacionalista hindu que ameaça a maior democracia do mundo. Modi incentiva a perseguição a muçulmanos e cristãos e acabou com a autonomia relativa que a região da Caxemira, de maioria muçulmana, tinha desde a independência da Índia e do Paquistão, em 1947. Os dois países disputam o controle da Caxemira. A eleição mais importante será em 5 de novembro, nos Estados Unidos, provavelmente uma reedição do duelo entre o presidente Joe Biden e o agora ex-presidente Donald Trump. Por mais inacreditável que pareça, Trump é o franco favorito para vencer as eleições primárias do Partido Republicano, mesmo com 4 processos criminais que somam 91 acusações, principalmente por tentar fraudar a eleição de 2020, tentar impedir a certificação da vitória de Biden e estimular uma revolta popular, a invasão do Congresso em 6 de janeiro de 2021, numa tentativa sem precedentes de dar um golpe nos Estados Unidos. Trump também levou para casa documentos secretos e ultrasecretos. Ele está na frente em várias pesquisas de opinião para a eleição para valer contra Biden, mas uma pesquisa recente, eleitores que pretendem votar, já que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, fazem esse tipo de pesquisa, Biden tinha uma vantagem de 2 pontos percentuais dentro da margem de erro. O apoio incondicional a Israel diminuiu o prestígio de Biden entre os árabes norte-americanos e entre os jovens. Aos 81 anos, ele é considerado velho demais, deixaria a Casa Branca com 86 anos. No final do segundo mandato, Trump, 4 anos mais moço, é corrupto, golpista, racista e fascista. Foi comparado a Adolf Hitler quando disse há pouco, num evento da campanha, que os imigrantes envenenam o sangue dos Estados Unidos. Trump ameaça acabar com a autonomia dos setores do governo que acusa de persegui-lo, como o Departamento da Justiça e o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. Pesa contra ele a decisão da supermaioria conservadora da Suprema Corte, que acabou com o direito condicional ao aborto. Os eleitores não gostam de perder e o Partido Democrata tem usado a questão em eleições locais e estaduais com sucesso. 2 estados tentaram barrar Trump por causa da insurreição de 6 de janeiro, mas a decisão vai chegar à Suprema Corte. Eu considero difícil que eleitores independentes votem em Trump, mas é a economia que deve decidir a eleição em última análise. Os Estados Unidos devem crescer 2,6% em 2024, acima do esperado, e a taxa de desemprego está em 3,7%. Mas os preços, especialmente dos imóveis, não recuaram depois da inflação pós-pandemia. O poder aquisitivo diminuiu. Aliás, em quase todo o mundo, os analistas econômicos erraram, previram recessão nos Estados Unidos e na Europa e crescimento fraco em quase todo o mundo, inclusive no Brasil. Uma vitória de Trump será uma desgraça para os Estados Unidos, para a Europa, para o Oriente Médio, para a Ucrânia e para a democracia, inclusive no Brasil. Especialmente para a Europa, por aumentar a chance de vitória da Rússia na guerra contra a Ucrânia e porque Trump já ameaçou retirar os Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Se Putin vencer, não vai parar na Ucrânia. As ex-repúblicas soviéticas da Geórgia e da Moldova também se aproximaram da União Europeia e da OTAN, e as ex-repúblicas soviéticas da Estônia, Letônia e Lituânia já fazem parte das 2 organizações ocidentais. O Brasil resistiu à tentativa de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, com atos terroristas antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em dezembro de 2022, e o ataque às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro do ano passado, para criar um clima de convulsão social.
A economia brasileira cresceu cerca de 3%, bem acima das previsões dos economistas, que eram de 1%, deve crescer menos este ano, mas alguns analistas já esperam 2%. O Brasil de Lula voltou ao mundo, rompendo o isolamento a que foi relegado por Jair Bolsonaro, mas o governo é criticado por bajular ditadores como Putin e Maduro, sem ganhar nada com isso. O grande terremoto político na América Latina foi a eleição do ultradireitista Javier Milei na Argentina. Nenhum governo vence eleições democráticas com inflação de 142,7% ao ano. O adversário de Milei, Sérgio Massa, era o ministro da Economia. Milei já mostrou suas garras com um decreto de necessidade e urgência com mais de 600 medidas que eliminam subsídios, facilitam demissões, dispensam milhares de funcionários públicos e privatizam todas as empresas estatais. Por enquanto, Milei abandonou ideias absurdas como acabar com o Banco Central e dolarizar a economia argentina, que não teriam apoio no Congresso. Ele também desistiu de entrar para o grupo BRICS, formado por Brasil, Rússia, China e África do Sul, que convidou vários países para ingressarem nesse ano de 2024. Entre eles Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos. Milei incluiu no pacotão mudanças no sistema eleitoral, com o fim das... e Etiópia também. Milei incluiu mudanças no sistema eleitoral, como o fim das eleições primárias e substituição do voto proporcional em lista para voto distrital para eleição da Câmara dos Deputados, que nada tem a ver com a crise econômica. A poderosa Confederação Geral do Trabalho, dominada por sindicatos ligados ao peronismo, não fez nenhuma greve geral durante o desastroso governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, convocou uma greve geral para 24 de janeiro. Milei promete debelar a inflação em 2 anos, resta ver se a Argentina aguenta. 2023 foi um ano marcado por catástrofes climáticas, secas, inundações, incêndios, quebras de safra, que mostram as consequências alarmantes do aquecimento global. A Conferência do Clima da ONU, realizada no ano passado em Dubai, sob a presidência de um presidente de companhia estatal de petróleo, pela primeira vez falou numa transição para deixar os combustíveis fósseis, gás, carvão e petróleo, os grandes vilões do aquecimento global. E a conferência também aprovou a criação de um fundo de perdas e danos para compensar os países mais atingidos pelo agravamento do efeito estufa, mas a quantia é irrisória, 400 milhões de dólares, quando os países ricos prometeram 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 para financiar a transição energética, a adaptação e a mitigação dos efeitos do aquecimento global. Os otimistas dizem que começou o fim da era do petróleo. Houve avanços importantes, mas ainda muito insuficientes para conter a mudança do clima em até 2 graus acima da média de antes do início da Revolução Industrial. O Brasil reduziu o desmatamento da Amazônia ao menor nível em 5 anos, mas o presidente Lula rejeitou a proposta do presidente da Colômbia, numa reunião dos países amazônicos, de não permitir a exploração de petróleo na região. O governo Lula deve autorizar a exploração na foz do rio Amazonas, contrariando as posições da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, para aumentar as exportações de petróleo. Por fim, talvez a notícia mais importante do ano tenha sido a explosão ou a popularização da inteligência artificial com o ChatGPT, provocando um debate sobre as implicações éticas, e se um dia as máquinas vão se voltar contra os seres humanos, como advertiu a ficção científica em filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço, e Blade Runner, O Caçador de Androides. Em março, mais de 1.000 empresários, líderes do setor de alta tecnologia e pesquisadores, entre eles Elon Musk, o homem mais rico do mundo, Steve Wozniak, fundador da Apple, e o historiador Yuval Harari, pediram uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial para examinar os aspectos éticos, criar regras para controlar a inteligência artificial, para saber se caminhamos para o fim da humanidade e o início da era das máquinas, mas não houve pausa nenhuma. A inteligência artificial tem implicações em tudo, inclusive na guerra, então a concorrência tecnológica não vai parar.
Yuval Harari diz que a inteligência artificial hackeou a linguagem, o software da civilização humana, mas muitos cientistas entendem que a criatividade vai continuar sendo algo exclusivo dos seres humanos. No fim do ano, o jornal The New York Times processou a Microsoft e a OpenAI, empresa que criou o ChatGPT, por violação dos direitos autorais ao usar informações do jornal na produção de textos pela inteligência artificial. Eu devo dizer que o ChatGPT errou 4 perguntas, todas as perguntas que eu fiz. Me lembrei do sociólogo Marshall McLuhan, que perguntou em 1969 o que você vai fazer quando esta máquina, o computador, aprender a fazer seu trabalho. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça. Leia o meu blog, Globalização em Crise. Me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Um feliz 2024. Até mais. Tchau.